pela família eu sei o número de elétrons da última camada quando a família é do tipo A. Veja que as A são as altas, as B são as baixas. Nesses assuntos aqui de ligações químicas, a gente nem mexe com o elemento de transição, que são família B. Quando a gente precisa do número de elétrons da última camada, por exemplo, aqui que seria o oxigênio, ao invés de fazer a distribuição para saber que o número de elétrons é 6, eu vou lá no oxigênio, que ele é da família 6A, eu vejo que a família 6A tem 6 na última camada. Essa ligação entre sódio e cloro é uma ligação iônica, tá? Porque o sódio quer dar elétrons e o cloro quer receber elétrons. E quando um quer dar, o outro quer receber, a ligação é iônica. Se os dois querem receber, a ligação é molecular. No iodeto de sódio, o sódio dá um elétron para o iodo, o sódio fica positivo e o iodo vira iodeto. Eu devo escrever NaI, iodeto de sódio. O nome dos iônicos é sempre o nome do ânion depois o nome do cátion. Nós temos aqui o encontro do átomo de sódio com o átomo de enxofre. O átomo de sódio quer dar um elétron e o enxofre quer receber 2 elétrons. Por isso temos uma ligação iônica. Quando a ligação é iônica, surgem duas fórmulas, a do Colchetes, que é a eletrônica, e a fórmula mais simples, que é a íon fórmula, onde eu mostro o cátion depois o ânion. Numa substância iônica, sempre tem alguém que vai dar elétrons. Esse alguém fica positivo, o que recebe fica negativo. Então, um fica positivo, dizemos que virou um cátion, e o que ficou negativo, dizemos que virou um ânion. Tenho 2 átomos virando cátion, fica Na mais 2. Eu tenho um átomo virando ânion, ele recebeu 2 elétrons, ele vira o S2-. Veja, na fórmula eletrônica, o ânion fica entre colchetes e eu escrevo a carga dele do lado de fora. 2- porque recebeu 2 elétrons. A carga depende do que fez. Se deu elétron, fica positivo, se recebeu, fica negativo. O númerozinho de baixo se chama índice e representa a quantidade de átomos de cada tipo, ou seja, de cada elemento, que está envolvida nessa ligação. Portanto, Na2S. Quando eu vou escrever a fórmula mais simples, quando eu vou escrever isso da maneira mais simples possível, eu escrevo Na2S. Ou seja, 2 átomos de sódio encontraram um átomo de enxofre. Eu devo escrever na ordem, primeiro o cátion, depois o ânion. Então, quando eu lido com substâncias iônicas, existe a fórmula eletrônica e a íon fórmula. Se o sódio encontrar o oxigênio, eu precisarei de 2 átomos de sódio para satisfazer um oxigênio. A ligação é iônica, um vai dar, o outro vai receber. E as fórmulas serão a fórmula eletrônica, o oxigênio entre colchetes com 8 pontinhos em torno dele e a carga 2- do lado de fora, e o Na mais 1, porque cada Na deu um elétron. Formam-se 2 Na+. Por isso, se eu escrever a íon fórmula, eu vou escrever Na2O. Entre metais e ametais sempre ocorrerá a ligação iônica. Metais sempre querem dar elétrons e ametais querem receber elétrons. Entre o K e o Br, o potássio vai dar um elétron para o Br, o potássio vira K+, o Br, Br-. Repare a fórmula eletrônica e a íon fórmula. É muito importante que você entenda que fórmula eletrônica de substância iônica tem que ter o colchete e 8 pontos ao redor do ânion. Se o sódio encontrar com o iodo, o sódio quer dar um elétron, o iodo quer receber um, pois o iodo é da família 7A, tem 7 elétrons na última camada. Ficarei com NaI, iodeto de sódio. Fórmula eletrônica e íon fórmula.
Sempre assim nos compostos iônicos. Tome cuidado quando se tratar dos hidróxidos. Hidróxidos têm o ânion OH-. Não são apenas eles que caem nesse caso, mas eu vou te mostrar aqui o exemplo deles. Existem substâncias iônicas onde os ânions dentro deles têm ligações covalentes. Então são substâncias que têm ligação covalente dentro do ânion. São substâncias que você conhecerá com o tempo e deve anotar. Se alguém te perguntasse, no hidróxido de sódio, qual o tipo de ligação que existe? A resposta seria iônica e covalente. Embora, na teoria, toda ligação química tem um pouco de cada tipo de ligação. Prevalece determinado tipo e nós dizemos entre o Na e o Cl a ligação é iônica, pois prevalece a ligação iônica, mas todas têm um pouco do caráter de cada ligação. Na teoria é assim, mas na prática o que esperamos é que você pense o seguinte: se um átomo quer dar elétrons, outro quer receber a ligação iônica, se ambos querem receber a ligação molecular. Então um composto formado por compartilhamento de pares eletrônicos, eu digo que é um composto covalente. Um composto formado com átomos virando cátions e outros virando ânions, eu digo que é um composto iônico. E uma base, quem termina com OH, substâncias que terminam com OH, que tem o ânion hidróxido. As fórmulas, elas terminam com OH e não tem carbono nas fórmulas dela. Isso são bases. As bases são substâncias iônicas e moleculares. Cada átomo de sódio vai dar um elétron, enquanto que cada átomo de nitrogênio tem que receber 3 elétrons. Por isso que eu preciso de 3 átomos de sódio virando cátions e um átomo de nitrogênio vai virar o ânion. O ânion aqui chamado ânion nitreto. Esta substância será o nitreto de sódio, Na3N. Fórmula eletrônica do colchete. A fórmula eletrônica é a fórmula que deve mostrar o ânion entre colchetes. E a íon fórmula é a fórmula que mostra apenas os elementos, a quantidade de cada um deles envolvida, na ordem cátion depois ânion. Às vezes acontecerá de um átomo não querer dar exatamente o número de elétrons que o outro quer receber. Esse já foi o caso visto aqui, onde precisamos, no exemplo anterior, de 3 átomos de sódio dando elétrons. Mas há casos onde a gente precisa pensar um pouco mais. Um alumínio tem 3 elétrons para dar. Cada oxigênio tem apenas 2 elétrons para receber. Aqui, o oxigênio só pode receber 2 elétrons. O alumínio vem e entrega 2 elétrons. Ele fica com 1 elétron que ele quer dar para alguém. Então tem que aparecer um segundo oxigênio. Recebe esse terceiro elétron. Agora, esse segundo oxigênio precisa de mais 1 elétron. Então aparece mais um alumínio para dar 1 elétron para o segundo oxigênio. Só que esse segundo alumínio, ele fica com 2 elétrons a mais que ele precisa dar para alguém. Aparece um terceiro oxigênio para fechar a conta, ficando Al2O3. Então, às vezes, é preciso fazer uma caminhada. Outros exemplos de substâncias iônicas são cloreto de rubídio, veja aí, telureto de sódio. Sempre na fórmula eletrônica, colocamos colchetes em torno do ânion. Sempre temos, nas substâncias iônicas, a seguinte regra para dar o nome: ânion
de cátion. Nome do ânion e depois o nome do cátion.